Olá, eu sou a professora Daniela Balbina Marra e vou abordar a temática de mobilização de recursos, uma reflexão sobre a relação dos recursos e das organizações da sociedade civil. Um dos maiores desafios enfrentados para a realização de projetos sociais no Brasil é a escassez de recursos. Há uma disputa entre os investidores de capital, como os empresários, entre os governos federal, estaduais e municipais, até entre os trabalhadores que competem pelos melhores salários no mercado de trabalho. Percebam que até aqui estamos dizendo dos recursos e da remuneração proporcionada por eles, a tal buscada geração da renda ou do lucro. Assim, a alta competitividade no cenário das organizações da sociedade civil pode tornar a captação de recursos ainda mais difícil. Atualmente, somos 815 mil OSCs, segundo o mapa das organizações da sociedade civil no Brasil, elaborado e divulgado pelo IPEA. OSCs são organizações que não geram renda por meio da produção e comercialização de bens e serviços próprios como seu objetivo social. E elas vão disputar no mercado de geração de renda a sua fatia do bolo. O bolo tem que suprir ainda o governo, que detém uma grande fatia da renda gerada na forma dos tributos e contribuições sociais. Então, se não está no nosso objetivo gerar a própria renda, precisamos ser capazes de sustentar e viabilizar as ações sociais demandadas pela sociedade por meio de terceiros. Daí vem um dos fundamentos da classificação jurídica que nos enquadra lá no terceiro setor. E começamos a perceber a dependência estabelecida em relação aos outros setores. Por isso, nosso tema é mobilizar e não somente captar, como era praticado há tempos atrás. A lenda ou preconceito pelo qual as OSCs eram conhecidas de se relacionarem com pires na mão para pedir recurso, enfim, foi superada. Não basta só captar, precisamos mobilizar recursos. Vamos melhorar nosso entendimento, então, sobre essas duas palavrinhas? Eu gosto de conhecer a palavra e o seu significado para entender melhor sua aplicação na prática. O que é captar? Se a gente for para o dicionário, está escrito que é uma palavra que vem do latim, captare, verbo transitivo direto, brincadeira, gente. Nós não vamos mexer com a origem etimológica da palavra, mas outras características são interessantes para a nossa análise. Por exemplo, captar é um verbo transitivo direto, ou seja, ele significa uma ação. Não é um tipo de elogio que a gente falaria como adjetivo ou uma conjunção. É a ação que significa conseguir algo para si ou outrem, através de capacidade, habilidade ou mérito. Esse algo é acréscimo meu, tá? Porque, de fato, quando a gente vai captar, a gente precisa de um objeto da captação. Certo? Entendimento nivelado? Vamos para a nossa próxima ação, já antecipando a parte do significado do mobilizar. Querem saber a origem do latim? Essa pesquisa eu vou deixar para vocês como desafio, né? Não dá para ficar tudo para mim. Mas seu significado é dar movimento a, movimentar. Escutem aqui o que eu tirei do dicionário. Até gaguejei, né, gente? Colocar alguém ou um grupo de pessoas para fazer alguma coisa, geralmente uma tarefa, campanha ou ação coletiva. E olha essa outra que legal. Insistir para que várias pessoas façam parte de uma ação coletiva, geralmente de teor social, político, etc. Avaliando o significado das duas palavras, inclusive muito usadas na gestão de projetos sociais, começamos a entender o motivo da nossa temática ser mobilização e não a captação somente. A captação é uma ação direta com foco de obter algo para a realização do projeto, que dispensa o envolvimento de pessoas que fizeram a doação ou o investimento ou o patrocínio. A mobilização, ao contrário, traz para a tona as pessoas, traz para esse centro. Então, a ação é movida a partir de pessoas para pessoas, um objetivo comum e coletivo. Isso vai trazer muito mais recurso e outra coisa, fidelizar o nosso doador, o nosso patrocinador. Se estamos falando da concorrência e disputa por recursos, a melhor estratégia é a de mobilizar e não somente a de captar. Trata-se de ganhar as pessoas, alinhando-as ao nosso propósito, muitas vezes incluindo essas pessoas no nosso quadro de associados, mantenedores, benfeitores permanentes e diminuindo a nossa necessidade de ir lá para aquele mercado competir. Mudamos de estágio com a mobilização. A gente passa a compreender melhor os interessados nos projetos e na própria organização. Trazemos segurança, cooperação e perenidade. Começamos a entender melhor a mobilização agora? Eu acredito que sim. Porque mobilizar é a palavra essencial no trabalho dos gestores
ou das gestoras das organizações, independente que vocês tenham uma equipe específica para esse fim. O primeiro passo é fazer um diagnóstico ou autoavaliação para saber se a atividade, projeto, programa precisa de recursos, se tais recursos são somente financeiros e, por fim, se de fato eles vão atender as necessidades da comunidade que a gente está ali fazendo o projeto. Se você concluir que vai trazer um diferencial para a localidade, que a organização tem capacidade de aplicar com eficiência e eficácia os recursos necessários, teremos uma base consolidada e real para mobilizar parcerias e implantar a atividade, projeto ou programa. Mobilização de recursos para projetos sociais ou os negócios sociais é uma ação inerente ao planejamento do projeto, portanto deve ser muito bem realizada. É importante para o sucesso do projeto, do programa e da atividade que você está executando. Além disso, a mobilização de recursos não significa apenas mobilizar dinheiro. Recursos financeiros são extremamente importantes para qualquer projeto, mas também existe a necessidade de mobilizar parceiros, recursos não financeiros, como materiais, voluntários para implantar um projeto para que ele se torne autossustentável. Ou seja, depois de garantir a transformação social local, o projeto tem que ter como objetivo ser tocado pela comunidade. Por isso, a mobilização também passa pelos beneficiários do projeto. Então, novamente, eu evidencio como que com a mobilização a gente supera aquela visão da captação. Conhecer o contexto dos atores interessados é tarefa diferencial no planejamento da mobilização. A atração de doadores e parceiros ocorre quando temos interação entre o propósito das partes relacionadas. Para isso, precisamos conhecer com profundidade quem são as pessoas que se relacionam com o projeto, como que elas são afetadas, como que elas podem afetar o mesmo. Além do conhecimento e identificação dos parceiros em potencial, para definir as prioridades da ação e estratégias. Esse conhecimento vai te proporcionar uma análise crítica dos riscos e incertezas gerados pela atividade, projeto ou programa, sabia? Chegamos até aqui com a melhoria do conceito de captação para mobilização. Mas não podemos esquecer da importância da palavra captar. Afinal, ela ainda é usada em muitos momentos. Ela nos diz de outro ponto importantíssimo para as organizações, que é o seu objeto direto. Vocês lembram do significado da palavra que discutimos? Captar, captar algo. O que é esse algo mesmo? Todos os recursos necessários para realizar atividades que compõem um projeto. A gente falou de forma genérica sobre eles um pouquinho antes, não foi isso? Mas medicamento genérico é medicamento bom e barato, não é isso? Mas a gente não precisa só do medicamento genérico para atacar uma doença. A gente precisa ir mais fundo. E em relação aos recursos, também precisamos ir mais fundo, destrinchando a importância deles dentro da captação e da mobilização. Assim, eu fecho essa sessão de aprendizado com uma última provocação. Trazer esse algo para o centro da nossa conversa. Você sabe exatamente relacionar todos esses recursos, esses algos da sua organização? Mantenha-se curioso, trilhando saberes para melhorar sua gestão, que eu tenho certeza que você chegará aonde precisa.